Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in-company, recrutamento de profissionais para empresas, mentoria de carreira, eventos e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani, eu sou engenheira ambiental e doutora em planejamento de sistemas energéticos e uma das sócias fundadoras da Amplum Biogás. Se você quiser saber mais sobre a empresa e nossos cursos, acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para dialogarmos com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e, claro, saber qual é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos conversar com Thiago Gonzalez sobre modelos de negócios para biogás de pequena e média escala, com transporte rodoviário de substrato, uso e valorização de digestato e as perspectivas para o setor de biogás. Thiago Gonzalez é engenheiro agrônomo com foco no desenvolvimento de novos negócios para os setores agropecuário e de energias renováveis. Ele atua há mais de 10 anos em setores relacionados à bioenergia, tecnologias de baixo carbono, auxiliando empresas a valorizarem seus passivos ambientais. Ele é diretor técnico da Energimbo, Energias Renováveis Limitada, diretor técnico da EDP, Cooperativa de Energia do Brasil, e gerente comercial do projeto Low Carbon Business Action Brasil. Ótimo, Thiago! Seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma alegria para nós te receber aqui. Bom dia, Leidiane. Obrigado pelo convite. É uma alegria também poder participar e contribuir com o meu ponto de vista. Para a gente começar nosso bate-papo, Thiago, me fala um pouco mais assim sobre você, Thiago. De que cidade é, onde mora atualmente, e nos conte alguma curiosidade, algum hobby seu, ou seja, quem que é o Thiago além do mundo profissional? Bom, eu sou natural de Foz do Iguaçu. Atualmente eu resido em Toledo. Quem conhece um pouco do biogás no Brasil sabe a representatividade que a região oeste do Paraná tem, em especial Foz e Toledo, né? Com Toledo com potencial e Foz com desenvolvimento. Agora eu estou gravando, né, o podcast aqui de Cascavel, onde fica a sede das nossas empresas. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre mim, mas enfim, sou engenheiro agrônomo por formação, que foi também minha porta de entrada para essa cadeia do biogás, trabalhando com digestato, né? Anteriormente a isso, já vinha trabalhando com o SIG, Sistema de Informação Geográfica, para a identificação dos melhores pontos para a instalação de usinas de biogás. Naquele momento a gente nem falava de usinas, né, de arranjos, clusters, cerca de 10 anos atrás isso. Então já vínhamos trabalhando, buscando onde havia concentração de produção de proteína animal, porque isso invariavelmente decorre para uma produção também de substrato ou insumos para que a gente possa aproveitar na produção de biogás e posteriormente na geração de energia, seja elétrica ou biometano, né? Então, sendo natural de Foz, consequentemente tive uma oportunidade de trabalhar no Parque Tecnológico de Itaipu como estagiário, então ali iniciamos o processo de trabalhar com o SIG, né, com o software de informação geográfica, para que a gente pudesse identificar esses clusters, e tive acesso a esse mundo de energias renováveis, né, com PCH, CGH, solar, eólica e biogás. E nesse meio tempo criou-se o CI Biogás a partir do Centro Internacional de Energias Renováveis, né, onde a gente pôde trabalhar em conjunto, e aí demos um foco muito grande em biogás pelo impacto que os dejetos provocam no reservatório de Itaipu, né? A questão de macrófitas, eutrofização, etc. Então, a partir disso, começamos a trabalhar na parte técnica, engenharia e, posteriormente, modelos de negócios e mais voltado mesmo ao negócio biogás, a encontrar formas de valorizar o resíduo, né? Que fala bastante transformar o passivo ambiental em um ativo econômico energético, né? Dentro dessa cadeia de waste to energy, waste to X, né? Então, do ponto de vista pessoal, eu sou muito voltado à família, né? Então, eu tenho a minha esposa e 2 filhos, estamos morando todos aqui em Toledo por conta, o Noah e o Gael e o Noah, né? O Gael com 2 anos e 7 meses, e o Noah com 6 meses.
Sou palmeirense, né? Sou bastante ligado ao futebol pelo Palmeiras, né? Então sou meio fanático por isso e gosto muito de cozinhar, então Que volta legal. volta ao biogás com com a produção de resíduos para De resíduo. alimentação e para geração de gás para a gente poder cozinhar, né? Uhum. Então, enfim, acho que isso é um contexto pessoal e Legal. profissional sobre mim. Falar do meu ponto de vista pessoal é um pouco mais Aham. difícil. Ai, mas obrigada por ter compartilhado com a gente, Thiago. E legal que você começou a tua carreira no biogás já como estagiário, você já teve essa visão, né, essas oportunidades de entrar em contato com o mundo da energia. Trabalhamos juntos, né, no Cibiogás por um tempo e a gente estar nesse ambiente onde tem a Itaipu Nacional, que é a maior hidrelétrica em geração de energia do mundo, acaba e investe muito em projetos de inovação, Parque Tecnológico Itaipu, Cibiogás, é um ambiente muito fértil, né, para a gente aprender e entrar nesse mundo. Então, bem interessante, assim, que você está desde o início da tua carreira, no fundo, nesse mundo de energia e biogás, né? Isso, É como um, pano de fundo sempre, né? aham, Foz do Iguaçu é incrível nesse sentido dessas oportunidades. Tiago, agora que a gente conheceu mais você, eu queria começar a te fazer algumas perguntas sobre o setor de biogás, assim, para a gente fazer esse bate-papo, né? Considerando essa tua formação acadêmica de agrônomo, que eu acho que é bem interessante essa visão do agrônomo para o biogás, né? Qual que é essa conexão que você vê do biogás, que é uma fonte de energia, e o agro no Brasil? Uhum. Tá, ótimo. Bom, a gente tem a gente tem explorado pouco a função do engenheiro agrônomo, né, que já está em contato com o campo, já está em contato com produtores, né, entre outras profissões, como zootecnista, veterinário, enfim, né, que já está em contato com o produtor rural. A gente tem focado muito nos profissionais que são relacionados ao tratamento dos resíduos, né? E eu vejo que nós, como agrônomos, temos um papel fundamental em um desses processos da cadeia, que é o digestato, né? Então, com as recomendações, a questão de valorização, tudo mais. Então, eu tive essa percepção quando eu conheci um colega engenheiro agrônomo alemão, que falou assim, não, lá na Alemanha a gente é responsável por tudo, pela parte de substratos, né? Como lá eles trabalham muito a questão de culturas energéticas, então o engenheiro agrônomo também está muito voltado para a cadeia de suprimento do biogás inicial, né? Então, a gente aqui no Brasil acaba explorando pouco, porque o engenheiro agrônomo acaba indo invariavelmente para o setor agrícola, para vendas, né? Então, muito pouco para pesquisa e desenvolvimento, como foi o que eu encontrei, assim, como oportunidade e pude trabalhar, né? Eu vejo que a gente está ainda engatinhando nesse processo de valorização do biostado e tudo mais, mas já vejo outros profissionais, outros colegas também do mesmo segmento trabalhando como massa crítica, né, dentro do processo de produção de biogás, entre outras energias renováveis também, né? O mercado acaba que uma hora o mercado de vendas, de insumos, e tudo mais se satura também, então vão sendo buscadas novas oportunidades. E a gente teve um advento que é ruim falar, né? Mas para o nosso segmento ele foi benéfico, foi a guerra na Rússia, com a falta de suprimento de fertilizantes e também na falta de suprimento de gás, né? Então, o biogás, o biometano e os fertilizantes minerais acabaram ficaram muito evidente, ficou muito evidente a contribuição desses produtos para a cadeia, né? E então a gente tem trabalhado em trazer também essa massa crítica, né? Então hoje eu também não só na palavra, mas contrato engenheiros agrônomos para que a Uhum. gente possa desenvolver esse trabalho em conjunto, pensando assim numa planta operacional com volume grande, né? A gente está cada vez mais próximo de saturar os nossos solos enfim, com resíduos in natura, né? Então a gente precisa na ponta ter também esses caras que fazem essa contribuição para recomendação, para controle, monitoramento desses solos, né?
Tá falando com uma empresa de capacitação, né, dentro desse setor, e eu acho que dentro das minhas últimas falas, sempre que eu tenho trabalhado, sempre sou convidado para falar, eu falo muito desse ponto de vista da capacitação. Então, dentro da nossa grade curricular de formação de engenheiro agrônomo, de agrônomos, de engenheiro agrícola e tal, não se fala dessa vertente, né, de trabalho com energias renováveis, ou quando se fala é muito pouco, né? Então a gente acaba não tendo, não aprofunda esse desenvolvimento desse conhecimento, que agora a gente paga o preço basicamente, né? Porque a gente não tem profissionais que são capacitados no mercado, o timing de investimento às vezes não corresponde com o timing de capacitação desses profissionais, então a gente precisa estar sempre correndo atrás do rabo ali para conseguir ter algum tipo de profissional que se adeque a isso, né? Você acha que o ponto, nosso ouvinte entender assim, eu peguei 2 pontos do que você falou. Primeiro é o digestato. Gente, o digestato é a fração líquida Ah, sim. que sai do biodigestor, né? A gente que é do setor já usa esse termo, que é o termo correto, né? Então, o que sai líquido do biodigestor é o digestato, né, Tiago? Isso. E aí, o digestato tem nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, vários outros, né? Você que é agrônomo sabe, né? Que pode fertilizar o solo. Então, acho que esse é um ponto importante dessa conexão, né? Do digestato com. Quando a gente fala em uma planta de biogás, ela sempre vai ter essa fração líquida com esse digestato. A fração líquida, porque eu digo porque ela entra, né? O substrato e sai o digestato, para aplicação no solo, que tem que ter gente, né, que essa visão de utilizar esse digestato para a fertilização do solo é essencial para a sustentabilidade de um projeto de biogás, para a viabilidade. E eu acho que o outro ponto que você falou é a questão da demanda energética, oportunidades e demandas energéticas do agro. O agro demanda muita energia também, então Isso. para trabalhar no agro, você também tem que começar a pensar nisso, né? Como se tornar menos dependente energeticamente e até do próprio fertilizante importado que você comentou. Nesse sentido do digestato, Tiago, quais caminhos que você vê para a valorização do digestato? Primeiro, se você quiser comentar um pouco assim, o que tem nesse digestato? Claro que depende do resíduo que vai ser utilizado para biodigestão, mas o que normalmente tem que é importante para o solo? O que faz diferença? É melhor usar um digestato, ou seja, pós-biodigestor, do que só tratado numa lagoa de estabilização? E quais que são os caminhos que você vê para valorizar esse digestato das plantas de biogás? Tá, legal, muito boa pergunta. O que eu vejo, assim, Leide, num primeiro espectro, né? A gente tem um insumo que é basicamente de graça, tem um subproduto de uma planta de biogás, né? Então, você valorizar isso é muito difícil, porque assim, já é tratado como um subproduto, né? Se você não tiver alguma forma de aplicação numa lavoura perto, ele acaba sendo um passivo econômico, uma usina grande, né, de biogás. Mas ele tem muitos aspectos que são positivos, né? Principalmente os nutrientes que estão compostos, vai variar de acordo com o tipo de biomassa que está sendo aportada nessa planta de biogás, né, ou que está sendo utilizada como insumo. Mas eu vou falar assim, vamos dizer, das principais grandes, que a gente está falando de vinhaça, né? Então, a vinhaça ela é um material que, se aplicado no solo, ela tem um pH muito baixo, às vezes tem uma temperatura alta, então, para o solo, você acaba inviabilizando que essa biota se desenvolva, acaba matando a biota pela variação de pH, ou muitas vezes até pela temperatura. Então, a gente vê com muito bons olhos esse tratamento dentro do sistema de biodigestão, que primeiro equaliza esse pH, né? Então não vai deixar que o pH esteja tão baixo pela própria ação da digestão anaeróbia, e também a questão da temperatura, né? Então ele vai reduzir a temperatura, né? Um pouquinho que seja, ele reduz, já tem uma melhoria muito grande. Então, quando isso é aportado no solo, ou é disponibilizado no solo, ele já vai com uma outra característica, que aí sim o digestato, conforme você havia falado, já boa parte mineralizado, não precisa passar pela temperização, para que isso seja tornado matéria orgânica para um nutriente de fato, que é a forma que a planta consome isso. E para os dejetos de suínos também, né? Então, nós temos ali uma coisa que assim que acho que é muito importante ressaltar, é que o biodigestor ele não trata
nutriente, né? Então, ele trata matéria orgânica. Então, se tiver lá cobre, zinco, derivado da alimentação desse suíno, ele vai continuar. Ele pode sofrer alguma alteração, ele vai sofrer alguma alteração pelo processo de digestão anaeróbica e da fermentação que acontece, né? Mas ele não vai deixar de ser cobre, não vai deixar de ser zinco, que são fatores limitantes de aplicação. Eu posso falar aqui com bastante propriedade da região oeste do Paraná, que é um lugar que, quando a gente tem pouca argila, tem 75%, 80%, então não é uma conta assim tão difícil de fechar, de aplicação desses nutrientes. Então, você precisa saber o que está entrando no seu biodigestor, o que está saindo, e o que esse solo está utilizando, né? Então, nós fazemos essa taxa de importação, exportação de nutrientes, e a gente consegue chegar num balanço nutricional legal, né? Mas se a gente está falando de um terreno mais arenoso, por exemplo, uma terra mais arenosa, a gente tem bastante problema com população, de nutrientes e tudo mais, que acaba chegando dentro dos recursos hídricos, ou agora me fugiu o nome, no subaquático, no lençol freático, isso, acaba chegando no lençol freático, eventualmente, né? Assim, só fazer um parênteses, eu vi um estudo na Carolina do Norte, se eu não me engano, que é uma região produtora de suínos muito grande nos Estados Unidos, que eles acharam um fósforo que tem uma mobilidade baixíssima no solo, se eu não me engano é de 1 centímetro ao ano, acharam fósforo a mais de 1 metro de profundidade, que são solos que são carregados com essa carga orgânica da produção de suínos há muitos anos. Então, a gente aqui também tem um processo que invariavelmente vai acontecer isso, se a gente não tiver uma forma de tratar esse digestato. Então, assim, hoje eu posso dizer categoricamente que dentro do nosso contexto, né, obviamente, a valorização do digestato ela é muito difícil e muito possivelmente não vai ser viável economicamente, né? Porque a gente precisa secar o digestato, a gente precisa adicionar algum outro tipo de fertilizante para tornar ele viável ou passível de ser transportado, né? Então, essa é a grande dificuldade. A gente conseguir ter logística para que se torne viável você levar esse digestato, né? A gente sabe que o digestato tem um aporte nutricional, que o digestato expressa uma característica fertilizante nas plantas, mas é difícil que você consiga levar isso por vários quilômetros para que seja viável a aplicação dele líquido, né? Por isso que a gente precisa secar, tudo mais, né? E, Tiago, então, assim, só para retomar um pouco para o ouvinte, porque, assim, o digestato, normalmente, ele é líquido, né? Então, você tem que transportar isso para aplicar na agricultura. E aí, um dos pontos importantes é entender que tipo de solo vai ser aplicado. Exatamente. Inclusive, a questão das licenças ambientais para aplicar isso são definidas pelo tipo de solo, tem que fazer análise, né? Então, acho que é importante o ouvinte entender isso. Quando vai pensar uma planta de biogás, você também precisa pensar onde vai colocar aquela massa, o digestato, que sai do biodigestor. E aí é essencial ter esse acompanhamento dos profissionais que entendem disso, que entendem de solo, de fertilidade, o agrônomo, o agrícola, o técnico agrícola, porque senão, se deixar para pensar nisso depois, vai ser problema, né, Tiago? Não adianta só pensar na planta e não pensar no digestato. Então, como que você vê essa modelagem de negócio para valorizar ou pelo menos pagar o custo? Porque você falou, talvez não valorize, mas talvez pelo menos pague o custo de destinação. Como que você vê, que caminhos você está vendo para isso? Um dos pontos assim que a gente enxerga, né, primeiro, que é bastante complexo de ser feito, é você tratar ele com um ponto de lançamento em recurso hídrico, né? Então, atingir DBO, DQO, é muito, muito difícil e muito custoso, tá? Pode se viabilizar, talvez pela operação da planta de venda de energia ou venda de biometano, né? Se viabilizar, não, mas que o custo seja pago, né? Aqui na região, a gente consegue fazer isso porque, por exemplo, a área que a energia está implantada já foi escolhida estrategicamente por conta de análise de solos que nós fizemos para verificar isso. Então, até quando a gente foi instalar, o pessoal falava, pô, mas por que você não instala mais perto das suinoculturas? E eu tinha que explicar, falava, se você ensacar esse solo aqui dessa região e vender como fósforo, você vai ganhar dinheiro, porque, assim, um fator limitante de fósforo aqui para o Paraná é 14 miligramas por decímetro cúbico, e você achar que está com 120 miligramas, 140 miligramas, né? Então já estão com 10 vezes mais da condição a ser evitada de aplicação, comumente encontrado na nossa região pela forma de produção que nós temos adensada.
Então, estrategicamente escolher regiões que você consiga fazer depois a dispersão desse fertilizante, né? Isso muito dificilmente você não vai incorrer em custos para você, vou dizendo no meu caso, nós fazemos um bombeamento em 140 alqueires, então o bombeamento é feito por energia elétrica, mas nós geramos energia elétrica, então acaba que equaliza esse custo, né? E uma outra forma que eu vejo que é possível de ser feita, né? Nós não fazemos, mas eu acho que talvez seja a forma mais fácil de ser feita, e aí vai depender da legislação ambiental de cada estado, que é a produção de feno, né? Então, como o feno tem muito corte, então a cada 28, 32 dias você consegue cortar isso, você consegue estar sempre fazendo a aspersão desse digestato, né? Então, você consegue valorizar ele pelo aporte nutricional que você vai dar nesse feno, então ele vai crescer mais rápido, você consegue ter, vamos dizer que num corte normal você tem 6 a 8 cortes de feno por ano, você vai conseguir ter 10 com a utilização do biofertilizante e vai se livrar desse digestato, caso seja um problema, Ah, para valorizar ele, né? Então, no meu ponto de vista, e interessante. dentro de um contexto agronômico, assim, essa é a forma que eu vejo que é mais fácil, né? Então, Bem, o feno seco, secado, né? Pré-secado, tem demanda, você consegue armazenar ele naquelas bolas de 300 ou 600 quilos, você consegue armazenar por mais de um ano, então você não perde, né, o produto. Então, é uma forma de você conseguir valorizar o hum, digestato com localmente, sem ter que local. transportar, né? Porque senão Exato. você vai ficar transportando água, né, Thiago? Então, Isso. Além disso, você consegue depois ter um produto que você consegue transportar ele por grandes distâncias, né? Que é o feno pré-secado. Você coloca uma carreta lá, 20, 30 bolas, você consegue levar, né? E tem demanda, né? Uma coisa que eu falo bastante também aqui com o pessoal que me consulta sobre isso, o pessoal fala, pô, mas o organomineral é um baita produto, vamos fazer uma planta de organomineral, aí você pensa assim, tá, não, beleza. Concordo, é um grande produto, é muito bom, mas você vai ter que ter um time de agrônomos em campo fazendo recomendações, vendendo, tem que ter uma frota de carro, você vai ter que ter uma frota para levar esse material, uma transportadora. Então, não é só produzir organomineral, né? Se você tiver um baita produto em estoque e não tiver venda, uhum. você vai ter só um passivo de custo de produção, né? Então, o organo mineral, isso do feno é incrível. Eu não sabia disso, é realmente uma possibilidade interessante. Mas deixa eu desenvolver mais contigo isso do organo mineral para o ouvinte entender. Vamos ver se eu vou falar certo, você me corrige. O organo mineral é aquele organo mineral granulado, ou seja, é você transformar o digestato, que é uma massa pastosa, líquida, em pequenas bolinhas, grânulos, ensacadas, com uma especificação garantida de tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio, tanto de nutrientes, que aí ela pode ser vendida, aplicada de uma forma bem mais fácil e comum pelos agricultores, certo? Dentro daqueles grandes Isso. tratores, é mais ou menos isso? Explica para o ouvinte que também, Isso. que nem eu, não É, sabe. desculpa. O organo mineral, ele é um produto que o nome assim já é meio, já dá para tirar uma conclusão, né? É uma mistura de fertilizante orgânico com fertilizante mineral. Nem todo fertilizante organo mineral ele é processo de biodigestão, né? É o digestato misturado. Mas o pessoal busca muito isso porque o custo de produção desse insumo é baixo ou zero, né? Então você poderia utilizar isso nas plantas e, como eu disse, pelo processo da fermentação anaeróbia, ele já passou ou parte do processo de mineralização já está avançado, então você consegue colocar isso numa formulação onde ele não vai sofrer nenhum outro tipo de processo de degradação da matéria orgânica. Então, ele é um material estabilizado, né? Então, isso é uma das grandes dificuldades de você produzir o organo mineral. Você tem um material estável no final, que você vai transportar ele por quilômetros e ele vai ficar armazenado por 6 meses até a próxima safra, 3 meses até a próxima safra, e que ele não tem nenhum tipo de perda ou nutricional, ou que ele não fermente, ou que ele não aglutine, né? Agora, o fertilizante organomineral, ele pode ser também em pó, ou pode ser líquido, ou pode ser granulado, né? A busca pelo fertilizante
orgânico mineral granulado, ou pelletizado, ou até pelotizado, né, que o pessoal fala, faz as bolinhas, é justamente para você poder aproveitar os implementos agrícolas que você já tem na sua propriedade, né? Então, por exemplo, o fertilizante orgânico mineral em pó, né? Assim, não fez nenhum processo de aglutinação dele, ele pode ser utilizado numa calcareadeira, por exemplo, mas você tem perdas por vento, você tem perda por outros motivos, né? Então, o fertilizante orgânico mineral produzido de forma granulada, você consegue colocar ele nas caixas de fertilizante das plantadeiras, né? Então, é muito mais fácil de você fazer isso. E aí tem outras formas, por exemplo, líquido, você dilui, faz aplicação, né? Tem outras formas de você conseguir fazer isso. Mas, basicamente, é a junção de um fertilizante orgânico com um fertilizante químico, né? Ou, muitas vezes até não é nem um fertilizante orgânico que você utiliza, né? Então, você usa vamos dizer assim, uma compostagem, por exemplo, de cama de frango, uma compostagem de resíduos orgânicos, que muitas vezes vai ser um condicionador de solo, não necessariamente um fertilizante, só que você vai utilizar o mineral para deixar esse condicionador mais rico em nutrientes, né? E o enchimento que a gente utiliza, por exemplo, no fertilizante, ele passa a ser um aportador de matéria orgânica, que vai reduzir problemas, por exemplo, de pH no solo, né? Ao longo do tempo, a matéria orgânica tende a criar um efeito tampão no solo, para que você não sofra, por exemplo, com alumínio, né? Pode ter efeito guarda-chuva nas raízes das plantas. Uhum. Então, tem Uau, vários benefícios que a gente consegue obter a partir da utilização de fertilizantes orgânicos ou na junção de orgânicos minerais, né? Mas uau, realmente que aula, hein, Thiago? Uau, é, realmente a dificuldade é você conseguir viabilizar a logística disso. entendi. Esse é o grande Então, ponto-chave, né? talvez assim, você está dando aula mesmo, viu? O primeiro é o gestato, né? Você pode tentar tratar ele para ele voltar à qualidade para você lançar num corpo d'água. Isso é caro, mas é Tá, possível, dependendo do processo produtivo que talvez já fizesse esse tratamento antes. Já está instalado ali todo o tratamento secundário, terciário, e isso vai acontecer. Você pode aplicar diretamente no solo, claro, após a estabilização final, né? Armazenamento, ou seja, líquido por meio de bombas, aspersão, ou por meio de é, caminhões, como chama? isso. É, Aqueles caminhões que aplicam, né? eu gosto de chamar eles de DAO, que é uma nomenclatura pessoal, até que produz, diz que é o distribuidor de adubo orgânico Isso. líquido, sabe? Eu acho Não, uma ok, nomenclatura legal. bem legal. Tá. E aí você também, o outro caminho que você falou é de produzir mais próximo, você focar em usar é, o cultivo em função desse fertilizante. E o quarto, que é a produção do organomineral com toda essa diversidade. Claro que para produzir isso vai ter que ter um mínimo de escala aí para ser viável uma planta dessas. E aí você ainda falou da Isso. demanda, da venda, né? Ou seja, é complexo, né? É um modelo de falar em tem que pensar bem aí, porque dependendo se você já não tiver no entorno um cultivo que demande toda aquela massa orgânica e nutrientes do digestato, isso pode se tornar e mesmo que demande com o tempo pode haver até Isso. essa acumulação que você falou, né, do fósforo, que pode Estrutural. não ser um problema no início, mas depois de um tempo passar a ser um problema. Por quê? Os licenciamentos ambientais demandam esse tipo de análise, né, do solo. Você não Uhum. pode. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Como os modelos de negócios podem ser. O modelo de negócio de uma planta de biogás, que é um energético, pode ser determinado, ou ele pode ser alterado por causa da questão do digestato. Eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente não discute o suficiente. Não sei se você tem essa impressão, Tiago, mas quando a gente fala em biogás no Brasil, eu acho que ainda falta a gente É. encarar mais essa questão do Uhum. digestato. O que você acha? Sobre pular processos, né? Pular o degrau. Então, a gente vê o biogás está deslanchando na energia elétrica. Então, não estamos totalmente consolidados com energia elétrica. É uma possibilidade, mas ainda a gente carece muito de profissionais, carece de
muitas vezes de pós-vendas, né? Tanto para o sistema de biogestão como para o sistema de geração de energia elétrica. Então, a gente tá chegando no estado da arte daquilo no Brasil e a gente vê, pô, vamos para um outro lugar, né? Acho que o Gestato, depois a energia elétrica foi o primeiro, né? O pessoal viu, caramba, dá para produzir organo mineral, fertilizante é muito bom. Então, eu falo assim, a energia elétrica tá ok, vamos para o Gestato. O Gestato teve um início ali de alguém tentar explorar, né? A gente está fomentando isso. O pessoal falou, não, acho que é muito difícil, vamos para o biometano. Aí pulou essa cadeia. Aí o biometano, quando está começando a se desenvolver, a gente pulou para o hidrogênio verde, né? Então, a minha impressão é que a cadeia do biogás no Brasil, os produtos disso nunca são inteiramente desenvolvidos, né? Eles são desenvolvidos parcialmente, e aí, quando eu vejo assim, encontramos aqui 3, 4 empresas que trabalham bem com isso, ao invés de desenvolver essas empresas para que a gente tenha muita gente trabalhando, muita mão de obra qualificada, isso, conseguir replicar, a gente pula um processo, né? Então, agora o hidrogênio verde, daqui a pouquinho o pessoal vai falar, pô, é muito complexo trabalhar, vamos trabalhar agora com gasolina produzida a partir do hidrogênio verde, que eu já vi uma reportagem. Então, a minha impressão é que isso nunca é desenvolvido completamente a ponto da gente conseguir replicar com segurança e tendo mão de obra qualificada, né? Então, esse é o principal ponto, né? Negócios são feitos por pessoas. Então, o que eu vejo? A gente já saiu do ambiente acadêmico do biogás, já tem muitas iniciativas, né? Temos bilhões de investimento nisso, temos milhares de vagas de emprego sendo criadas a partir disso, né? Mas a gente está sempre trocando pneu com o carro andando, porque a gente vai descobrindo durante o caminho as dificuldades que são inerentes a qualquer atividade, mas que a gente nunca completa de desenvolver a cadeia, né? Acho que Então, acho que esse é um ponto assim, que é bem latente do nosso segmento. eu acho que é o cuidado que a gente precisa ter, assim, não é ter certeza que você não está invalidando o esforço de trabalhar com hidrogênio, trabalhar com biometano, mas é a gente olhar talvez para o que já está dado, né, para o que já é e se aprofundar nesses modelos de negócios Exato. e nesses produtos e, e até na questão de eficiência dos processos, otimização não adianta talvez a gente também, todo mundo da cadeia, essa é a questão. Claro que tem que ter gente já pensando em hidrogênio, tem que ter gente já pensando em várias outras questões, mas a gente precisa também ter gente pensando nesses processos de otimização do processo de biogestão, da aplicação do digestato, da valorização do digestato, senão a gente pula umas etapas e a conta vai vir depois, né, Tiago? Bem. Então, ao mesmo tempo olhar para tudo isso como oportunidade, né? O que você falou. Tem oportunidade para trabalhar com digestato, gente. Assim, ó, não é. Tem oportunidade para trabalhar com hidrogênio, tem espaço para trabalhar com hidrogênio, com biometano, com energia elétrica também tem muito espaço, com digestato, com tratamento para tratamento do substrato para o biodigestor. Então, essa visão mais integrada dos modelos de negócios, receitas múltiplas, eu acho que é um ponto Isso. importante, né? É muito, muito, muito importante isso, Leide, assim, que são, dentro desses modelos de negócios, até, assim, talvez ser um pouco muito realista, mas até 2 ou 3 anos atrás, a gente não acreditava nessas fontes múltiplas de receita, né? A gente não colocava isso como receita, efetivamente, né? Hoje a gente consegue ter fontes múltiplas de receitas, por exemplo, com geração de energia híbrida, com fotovoltaico e biogás, agora com biogás, energia elétrica e biometano, a partir do biogás, crédito de carbono, né, algum tipo de valorização do diestato, algum tipo de, de putz, agora me fugiu o nome, mas certificação, que a gente consiga emitir algum tipo de crédito em cima disso também, né?
Então, a gente está num ambiente de criação de fontes múltiplas de receita, né? Do biometano, você produzir CO2 para abate humanizado, utilizar Bem para isso. produzir espirulina, utilizar para produzir soda cáustica, enfim, são muitas variáveis, né? Então, a gente ficava muito nessa discussão. Hoje eu já vejo isso acontecendo. Já vejo isso acontecendo por demanda do mercado, né? Então, nós estamos iniciando uma planta nova, um dos proprietários da planta, junto conosco, é dono de um frigorífico, ele falou, não, eu quero biometano porque eu quero usar o CO2 para abate humanizado na planta nova que eu estou construindo. Então, a gente falava isso há 2 anos atrás, o cara falou, cara, mas isso daí não tem como usar o CO2, como você vai Uhum, produzir o uhum, uhum. CO2, né? Então, hoje, essa empresa só exporta, então é uma demanda do mercado internacional que ele tenha o abate humanizado, enfim, que tenha uma Uhum. produção sustentável, né? Legal. Então, é uma demanda do mercado que está vindo, que aí sim eu vejo como um fator de viabilização do tratamento de gestato para recurso hídrico, ou valorização do gestato para organo mineral. Então, agora com a demanda do mercado, com essas fontes múltiplas de receita, a gente vai conseguir viabilizar muita coisa que antes não era possível. Tiago, deixa eu aproveitar que você falou de planta nova, enfim. Me conta assim, antes de a gente ir para essas plantas novas, também vou querer saber como que tipo de modelo de negócio, do que você puder contar, né? Você está avançando da planta a da Energimbo de Ouro Verde do Oeste, né? Ouro Verde do Oeste fica no Paraná, gente, região oeste. E É, tem uma planta, eles têm uma planta muito interessante, ouvinte, que é o transporte do dejeto, né? Do resíduo, do efluente de várias suiniculturas do entorno é transportado para a central. Você pode contar um pouquinho mais para a gente esse modelo, assim, como que é esse modelo, alguns números e quais são os desafios e as vantagens em relação a talvez transportar o gás por tubulação, ou enfim, conta um pouco para a gente sobre esse modelo, Thiago. Bom, então, lá na Energia em Ouro Verde, conforme a gente estava comentando, é uma região oeste do Paraná, com um adensamento grande de suínos também. Nós temos lá cerca de 20 suínos, hoje um pouquinho mais, tem uns 30 suínos por habitante, então isso gera um potencial de poluição muito grande, né? Temos também lá uma produção representativa de suínos, desculpa, de bovinos, de leite, bovinos de corte, e também uma produção relativamente grande pelo porte do município de Aves, né? Então, isso gera uma quantidade muito grande de efluente para a produção num município muito pequeno. Então, lá nós encontramos uma situação que foi considerada ideal pela proximidade das propriedades rurais, com uma área que nós escolhemos, e fizemos uma interpolação entre a quantidade de animais que tínhamos em volta, proximidade com as propriedades rurais para fazer a destinação do digestato, né? Então, nós fizemos contratos com esses produtores todos, e a proximidade com a injeção da energia elétrica também. Então, foram três fatores que avaliamos. Então, nós encontramos esse modelo ideal também relacionado ao custo que o transporte traria para nós, né? Então, tivemos que fazer algumas adaptações no decorrer do caminho, porque quando iniciamos a operação, o diesel tinha um valor X e em 2022 ele chegou a 2,5x, né? Então, nós tivemos que adaptar alguns tipos de biomassa, adaptar algumas propriedades que estavam muito longe, não conseguiríamos mais dar esse suporte, né? Então, nós tivemos que ir fazendo alterações no meio do caminho até encontrar hoje o ponto de equilíbrio que a gente tem dentro da operação, né? Então, a planta ela operava com 40 produtores rurais. Hoje nós fazemos a conta não mais em quantidade de resíduos, mas em carga orgânica, né, em DQO, quanto de aporte que o nosso sistema aguenta de DQO. E nós temos uma empresa que faz a operação lá, que é a Performa Bio, do Thiago Joelzer, que eu falo que ele é o nutricionista da planta, né? Então, ele sabe, a gente tem um volume conhecido de resíduos que temos próximo, de dejetos, uma quantidade conhecida de DQO desses dejetos e desses resíduos, e a gente faz um blend para que possa operacionalizar isso, né? Hoje a planta
ela tem 1 mega de potência instalada, nós temos lá a possibilidade de expandir para mais outro mega de potência instalada, então toda a estrutura está pronta para isso, né? Nós prevemos isso para 5 anos de investimento nisso, né? Então hoje nós estamos no terceiro ano de operação comercial dela. E nós prevíamos também um investimento em 5,5 anos de biometano, mas com o projeto Jeff nós adiantamos isso para também esses mesmos 3 anos ali de operação comercial. Nós já estamos em processo de implantação do sistema de biometano para abastecimento de frota pesada para fazer a coleta desses resíduos que abastecem a planta, né? Então, é um projeto piloto, mas acho que ele vai servir de exemplo para outras plantas que tendem a trabalhar com centrais de bioenergia, né? Então, uma grande dificuldade desses projetos é justamente você achar esse cluster, né, essa região que tem uma grande quantidade de fertilizante disponível. Outro ponto que eu vejo aí, do ponto de vista benéfico, né, nós temos algumas plantas sendo instaladas nesse formato na nossa região. Isso que eu te perguntar, se você já está vendo replicabilidade Isso. disso, se já Aham. está acontecendo. A gente está vendo sim, estamos vendo replicabilidade. Uma dificuldade que eu vejo do ponto de vista financeiro disso é se você não verticalizar a forma de você monetizar essas plantas, né? Então, nós verticalizamos pela venda não, pela distribuição de energia via uma cooperativa, né? Então, depois vamos ter biometano, secreto de carbono, aí são algumas outros plus que só o biogás consegue te conceder. Quando Mas você fala verticalizar, você quer dizer como volta para quem forneceu aquele resíduo, como a receita volta para eles? É isso que. E aí é nesse sentido da energia elétrica gerada, volta ou não? não, não. Você realmente conseguir remunerar a planta com o valor da ponta da venda, Ah, né? ok, tá bom. E quais que são os projetos, essa replicação que você falou que já está acontecendo? Então, já tem outros projetos aí na Isso, desculpa, região? isso, aham. Nós temos aqui, pelo menos, que eu me recordo, né? Nós temos uma planta em Toledo que também trabalha com essa centralização de dejetos. É uma planta muito mais tecnológica que a nossa, trabalha com biodigestor de CSTR, né? Que ela já opera com cama de frango também, que eu acho que é uma biomassa que ela é muito difícil de ser trabalhada, mas se ela for bem trabalhada, gera resultados muito interessantes. Você tem variação de preço de insumo muito pequena, então você consegue anualizar o seu custo de insumo, né? Diferente, por exemplo, da gente que ficava com essa instabilidade do diesel, né? Que a gente passou nos últimos Sim. anos. E temos a planta do biogás, que tem plantação lá em Toledo, na linha Flórida, também é uma planta milhares de vezes mais tecnológica que a nossa, tem sistema de CSTR com quase um CSTR, também vai fazer o mesmo sistema de coleta com veículos para que seja destinado lá. Ah, legal. Que eu me lembro, tem uma também em Salgado Filho, todos aqui no Paraná, tá? E também tem mais uma, eu me lembro que são a de Toledo da Biocoller, né? Já trabalhava antes da gente nisso. Então essa é uma planta que eu disse é muito tecnológica, um campo de frango, que já Bem, desenvolvimos. E posteriormente a implantação da nossa, que eu me lembro agora do Sei Biogás, essa de Salgado Filho, e temos outra. Uma que Não vou me também lembrar. tem É a uma que mesma. recebe, Isso, mas aí é mais isso. focada em orgânico, que é a CS Bioenergia em Curitiba, né? Ah, Me claro, lembrou acesso que não é o bio. pra do Isso, agro, mas eles isso. recebem orgânico. Claro. Também a planta da PGA, né, em Ponta Grossa, também é o mesmo, também tem essa mesma conotação. A tendência é pensar modelos centrais, é interessante porque você consegue receber mais substratos, você consegue ter uma escala, uma viabilidade maior pela escala, mas tem a questão do transporte. E aí eu achei interessante o ponto que você colocou, que assim, gente, transporte, normalmente no Brasil, transporte pesado é feito com diesel. E diesel é um combustível com um fator de emissão alto, né? Então, se a gente pensar em modelos que também prevejam a produção de biometano para substituição, acho que é bem essencial, é bem interessante essa inovação da planta da Energimbo de Ouro Verde, assim, que já está sendo Isso, pensada a produção de combustível para substituir e reduzir a pegada da planta, né? A pegada de carbono da planta. Bem, bem legal isso, Thiago. isso. E Além disso, Leite, claro, tem essa questão de você reduzir as emissões, mas também ela está muito atrelada ao custo, tá? A gente tem uma redução considerável de custo também. com a substituição do biometano, né? Não, legal.
Tiago, Desculpa, a substituição do diesel. claro. Tiago, eu acho que Tiago, você quer nos contar só? Vocês estão com mais algumas plantas? A Energimbo está fazendo investimento na região? Assim, só se você quiser contar mais quantas, e se o modelo de negócio é parecido, ou se vocês estão pensando em outro modelo de negócio, de forma sucinta, assim. Nós temos uma planta, não é o mesmo modelo de negócio, a gente não pode levar resíduo para esse local pela questão de sanidade genética dos animais, então é só uma planta mesmo Local. local, não vamos ter aporte de resíduos, mas, e também com dejetos de suínos, né? Mas é uma planta de meio metro que a gente está instalando. Uau. Estamos em definição nesse momento do ponto se vamos para biometano ou para energia elétrica, né? Tá. A gente tem conversado bastante sobre isso, né, Leite? Sobre a falta de representatividade dos parceiros de energia elétrica, mas ela ainda é o que segura o biogás no Brasil, né? A maioria das plantas são voltadas para a energia elétrica. Temos uma outra planta que essa está em fase inicial, mas também está em desenvolvimento, que sim concentra também resíduos sólidos, tá? Orgânicos daí, tá? Legal. E temos uma outra no Mato Grosso do Sul, que é numa estação de tratamento de esgoto, que também está em avaliação. Nós estamos desenvolvendo o projeto lá para avaliação. Também está nesse ponto de energia elétrica ou biometano. Ótimo. Hoje eu vejo assim com dificuldade da gente replicar o nosso modelo de negócio com transporte de resíduos, se não tiver primeiro uma fonte de biometano já desde o início para abastecer os caminhões, tá? Segundo ponto, se não tiver um aporte de recurso financeiro pelo tratamento do resíduo. Então, como você destina para composteira, para aterros, a planta de biogás também precisa receber para tratar isso, tá? Então, se não tiver gate fee, se não tiver biometano disponível para que a gente possa rodar com os caminhões, ou que o gate fee justifique essa coleta, aí sem entrar no mérito de emissões, né? Falando só justamente do ponto de vista econômico, tá? Se não tiver uma receita de portão para tratar esse resíduo, dificilmente a gente entraria no negócio. Quando tiver, com certeza a gente está dentro, porque realmente é uma tendência, né? Você vê, por exemplo, dar exemplos na Europa, você tem muitos exemplos de concentração de resíduos depois para venda de água quente, por exemplo, para a comunidade. Nos Estados Unidos, você tem uma usina linda que está sendo instalada em Maryland, que vai recolher todos os resíduos da comunidade, também com 100 milhões de dólares de investimento para fazer isso da Bioenergy DevCo. Acho que deve ser uma das plantas mais modernas do mundo, que trabalha com RSO. Então, a concentração de resíduo ela é muito viável do ponto de vista técnico e financeiro, porque, querendo ou não, quando você produz o biogás dentro de uma propriedade rural, você ainda vai ter um passivo que é o digestato que você precisa tratar. Então, se você concentra isso em grande quantidade, você consegue fazer algumas manobras para tratar tudo junto e depois destinar. Não, ótimo. Não, super legal. O site de vocês, se o pessoal quiser ver, é www.energimbo, energimbo com N, né? Isso. .com.br. Não, legal. Fica aí a sugestão, pessoal, para vocês acessarem e conhecerem mais a empresa. Indo para a última pergunta, Tiago. Você comentou bastante sobre escassez de profissional capacitado para o setor, essa questão de ter mão de obra, né? De ter pessoas para trabalhar esses projetos que, como vocês podem ver ou ouvir, né? Quem está nos ouvindo, os modelos de negócio de biogás são bastante complexos. Você precisa ter muita inteligência, inteligência territorial, inteligência de negócio, regulatória, técnica para construir esses modelos. Então, Tiago, nesse contexto que a gente conversou até agora, qual que é a importância de haver profissionais capacitados para trabalhar com biogás e como seria principalmente, como que é o perfil desse profissional para o setor do biogás? Se você puder resumir algumas palavras, qual que é esse perfil? Eu vou fazer uma junção aqui com uma sugestão de um livro que até trouxe, uma das sugestões que eu trouxe ali para posteriormente a gente conversar. É um livro do David Epstein, que se chama Por que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas, tá?
Eu acho que é justamente isso a ideia de um profissional de biogás. Ele tem que ser generalista dentro do contexto da planta de biogás, obviamente, e especialista em alguma coisa, tá? Então, ele vai ter que ser especialista em geração de energia elétrica a partir de biogás, mas ele vai ter que conhecer sobre a qualidade do biometano, sobre a lona que ele está colocando no sistema de biodigestão, se é um PAD, se é um PVC. Ele vai ter que conhecer um pouco sobre importação e exportação de nutrientes do diestato. Ele vai ter que conhecer um pouco sobre qualidade do gás, quanto de oxigênio pode ter nesse gás para que não se forme um ambiente explosivo. Ele vai ter que conhecer quanto de DQO tem no material de entrada dele, né? Claramente não ser um especialista em tudo, mas ele saber que se, pô, tá chegando um material aqui com 2.000 de DQO, por que eu estou colocando isso na minha planta, né? Ele vai ter que saber que se ele colocar um material com pH mais baixo, vai impactar na produção de biogás dele, então, invariavelmente, isso vai dar na qualidade do gás, vai reduzir a qualidade do gás. Então, eu vejo com um profissional que seja generalista em um ponto. Então, vamos dar um exemplo concreto aqui. Um engenheiro eletricista que manja muito de motor, ele vai ter que entender por que o motor dele não está rodando, porque a qualidade do gás está com 45% e a acetada está 55%. Vai ter que entender que se tiver mais de 3.000 ppm de H2S, o motor dele vai ter uma vida útil reduzida. Ele vai ter que entender por que não está produzindo gás, porque a biomassa que ele está utilizando não tá respondendo porque não tem carga orgânica a ser tratada, né? Então, são pontos que precisam estar encaixados para que você, pontos generalistas, para que você consiga encaixar a tua atividade, que você é o especialista, né? Então, eu acho que o nosso mercado, ele remunera muito bem, tá? Então, assim, fora da curva de um trabalhador normal, assim, eu diria, mas ele também demanda muito trabalho. Quando você entra para operar uma planta de biogás, eu falo muito assim, o cara coloca uma planta de biogás, ele quer uma geladeira, né? Ele vai estar lá operando 24 horas, ele vai abrir, pegar o que ele quiser e vai sair fora. Biogás não é assim, oscila a qualidade do gás, oscila o motor, oscila a rede elétrica, né? Então, são 24 horas para você explorar um ativo energético, e vamos ser sinceros, a gente não conhece nenhum outro ativo que seja assim, sem que sofra com intempéries. Por exemplo, nós temos usinas hidrelétricas que poderiam operar 24 horas, mas você consegue garantir que você vai ter água 24 horas, é difícil, né? Agora, com biogás, você consegue fazer reserva de biomassa, reserva de gás, para você poder despachar isso 24 horas por dia. Então, são 24 horas para você explorar, mas também são 24 horas para você ter problemas, De né? atenção, Então, né? de De atenção, atenção, exatamente. é. Então, eu passei 3 anos de implementação, assim, acordava às 4 da manhã, olhava câmera, olhava supervisório, né? Depois você vai Uhum. entendendo um pouco mais, assim, e vai saindo um pouco dessa neura. Mas nesse meio tempo, falo da minha experiência profissional, tive que me tornar generalista da planta de biogás e especialista no meu ponto ali, que foi meu ponto de entrada, né? Então, o que eu vejo com um profissional completo, ele vai ter que estar muito disposto a aprender sobre outras áreas para que ele consiga expressar o melhor dentro do que aquilo que ele é especialista, né? Não, ótimo, Thiago. Muitos ótimos exemplos na prática da visão do profissional que vai planejar, operar as plantas de biogás ou pensar os modelos de negócios. Tem que ter um conhecimento mais geral mesmo e Exato. obrigada por ter compartilhado toda essa sua experiência com a gente nesse sentido Imagina. profissional. Thiago, que a gente te pediu, né, para você trazer recomendação de livro, vídeo, filme, que foi importante na sua vida, para quem quer se capacitar, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. E daí já emenda isso, já deixa tua mensagem final do podcast também, tá bem? Ah, beleza, obrigado. Eu tive 2 livros assim um é bem clichêzão, mas ele me ajudou muito, que eu trabalho 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Ele me ajudou muito, assim, que nem eu disse,
24 horas trabalhando, a planta trabalhando 24 horas, recebe resíduo, tem que saber de tudo um pouco, tem que saber. Eu brinco, eu falo um exemplo assim, onde a gente estava trabalhando lá na planta, veio um cara, um vizinho lá de longe reclamar, falou assim: pô, teus caminhões estão fazendo uma curva muito para dentro, estragam o nosso asfalto, pede para eles abrirem mais para fazer a curva. Eu falo assim: como que você bota isso no dimensionamento de um projeto, né? Assim, putz, né, gasta mais pneu, enfim, né? São coisas assim. Então, você aprender a relaxar um pouco também. Tô em 10% disso, mas é, esse livro me ajudou bastante nesse ponto de vista de falar, pô, às vezes você tem que sair um pouco do negócio para o negócio dar certo, você ficar muito em cima, centralizar tudo, não tem jeito, né? Outra sugestão, essa aqui que eu já tinha falado para vocês, deixa eu ver aqui, Aham, porque os jornalistas vencem um mundo por de... isso, de especialistas. É justamente isso que eu estava comentando, assim, não é que você não deva ser especialista, mas você tem que estar aberto a aprender outras funções para que você consiga expressar o seu melhor dentro da sua área de especialidade, né? Perfeito. Uma sugestão técnica dentro do contexto do Gestato, tem um material que se chama Digestate, The Brown Gold, um documento indiano, né? Sabe? A Índia ela é muito apegada a biofertilizantes, a bioprocessos, até a plantas de biogás, temos grandes plantas de biogás lá, por ter um clima parecido com o Brasil, tem mandioca, tem cana também um pouquinho, tem tudo muito semelhante. Bom, então eu já dei duas recomendações de livros, né? Para mim foram importantes. A terceira recomendação é uma recomendação técnica de um documento, um livro, é uma publicação, mas ele tem um caráter técnico, informativo, como se fosse a nota técnica da Embrapa, mas são cento e poucas páginas, assim. Então, um material bem completo. Se chama Digestate Brown Gold, então seria digestato ouro marrom, né? A tradução bem interessante desse material técnico. E ele trata o digestato como um foco principal da planta de biogás. São coisas que a gente já começou a ver aqui no Brasil também. O cara que é só o digestato, que é geração de energia elétrica para substituição de fertilizante. Então, é um material interessante, introdutório para quem quer um pouco mais sobre o digestato, tá? E uma indicação de série depois que melhorar o ponto de vista da pessoa, o profissional e o lazer ali. Tem uma série que se chama Down to Earth, tá no Netflix. Mostra diversas iniciativas sustentáveis, tá? E no terceiro episódio da primeira temporada, eles mostram uma comunidade totalmente sustentável, se eu não me engano, na Costa Rica, onde ele trata sobre o biogás de uma maneira bastante ilustrativa, elucidativa e direi quase um pouco até infantil, assim. Então, o cocô é usado para produzir gás, depois alimenta um fogão, né? Então, ele tem essa nuance mais informativa para o público leigo, então é bem interessante. Uau! Super recomendações. A gente vai deixar nos comentários, né, Rê? A Rê, que é a nossa gerente de marketing, que cuida dessa parte toda. Mas ótimas recomendações, Thiago. Obrigada mesmo. A gente agradece imensamente sua participação. Você quer deixar alguma mensagem final? Quero, não é puxando sardinha para o lado da Leide ali, da Renata, são companheiras de longa data, mas assim, se capacitem, né? A gente está sempre procurando profissionais. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar gente. As pessoas que operam nas nossas plantas, a gente vê que ainda carece de um tipo de treinamento específico para isso, né? Nós temos empresas do setor que estão contratando, muita contratação, né? Muita gente buscando profissionais capacitados, tá? O mercado internacional está vindo muito para o Brasil buscar profissionais. Então, se capacitem, né? Esses headhunters estão olhando a gente aqui. Tem muita coisa de biogás e biometano acontecendo no mundo inteiro. Tem muita coisa de biometano, especificamente, acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Se você for um profissional de engenharia agronômica,
se você souber o que o solo precisa, como que ele processa isso e como que ele exporta para a planta, você está posicionado em qualquer lugar do mundo, especificamente no Brasil, com um potencial agrícola enorme. E se você tiver esse diferencial de como transformar resíduo em energia elétrica, como transformar resíduo em energia veicular, transformar resíduo em fertilizante, você vai sair na frente de pelo menos uns 75% dos outros profissionais, porque realmente é o que a gente está buscando no mercado, é o que me diferenciou no mercado, e é o que a gente tende a ter no futuro, né? Transformar resíduo em qualquer outro tipo de produto. E a mensagem final agora, você já falei muito, mas a minha mensagem final lembrem, biogás, biometano é meio, não é fim. O biogás é um meio para você produzir um produto mais sustentável. O biometano é um meio para você transportar as coisas de forma mais sustentável, mais barata. Não é o final da produção. Então, cobrem por isso. O biogás é muito importante para a gente manter a nossa cadeia produtiva, sustentável, é muito importante para a gente manter a nossa cadeia de produção de proteína animal não só sustentável, mas manter o status quo dela como ela está atualmente. Se a gente não der uma finalidade para os resíduos que estão sendo produzidos, a gente não vai conseguir expandir. Então, a gente não expandindo, o mercado desaquece, a gente vai perder permeabilidade no mercado internacional. Então, gente, temos uma longa estrada aí que, se tivermos profissionais capacitados, com vontade de fazer acontecer e com vontade de aprender, a gente vai conseguir trilhar. E digo que a gente já está atrasado nisso, está muito atrasado. Uau, Thiago, é assim, baita mensagem, acho que esse é o ponto, né? Entender que é agregar valor, diria, e economia circular na veia, né? Pensar realmente em agregação de valor, desenvolvimento local e... Isso. Olha, Thiago, a gente não tem nem como te agradecer aqui tua participação, essa aula que você nos deu. Realmente, obrigada por participar do nosso podcast, por toda essa troca de conhecimento e experiências que a gente teve aqui. A você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano, né? Como você ouviu muito conhecimento hoje nesse podcast. E por isso, nós queremos saber sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pauta e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir por aqui. O nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Ficamos então por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos sobre a relação do biogás e o agro, digestato, modelo de negócios que prevêem transporte de substratos e muito mais, como vocês viram. Agradeço a atenção, um abraço meu e de toda a equipe Amplum Biogás.